Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos retomar nossos estudos em geografia. Vamos fazer, como foi feito ontem, um vídeo de correção do capítulo 6 até a parte de atividades finais. E aí, a parte de atividades finais fica para a tia Nath, tá? A gente tem combinado dessa forma para fazer um aproveitamento bem bacana da monitoria. Então, nós vamos direto lá para o nosso livro, página 320 de Geografia. Além da correção, nós faremos outros combinados, tá? Em relação ao trabalhinho, em relação às atividades da semana que vem. E a gente vai se organizando na medida do possível. Página 320. Formas de relevo. A questão 1 é a seguinte. Observe as imagens a seguir. Descreva-as e complete a tabela com um colega. Na verdade, não precisou desse colega porque a gente está fazendo atividade individualizada. Então, nós temos a paisagem 1, que é a planície do Pantanal, que fica lá no estado do Mato Grosso do Sul. Essa foto foi retirada em 2015. E temos a paisagem 2, que é a Chapada Diamantina, no estado da Bahia, foto produzida em 2016. Então, ali abaixo, nós temos uma tabela, onde nós podemos descrever cada paisagem e perceber, por meio dessa descrição, as diferenças da paisagem, tá? Então, eu vou falando e vocês vão vendo se as anotações de vocês foram as mesmas. Na paisagem 1, nós temos um terreno plano, nós temos um relevo sem ser acidentado e temos também áreas alagadas, tá? Então, a gente pode colocar 3 itens aí. Terreno plano, sem terreno acidentado e áreas alagadas. Isso na paisagem 1. Na paisagem 2, nós temos relevo ondulado, tá? Relevo ondulado. E o outro item, algumas áreas mais elevadas. A gente pode observar isso bem claramente comparando as imagens. Então, na segunda imagem, vocês podem colocar relevo ondulado e áreas mais elevadas do que as outras. Então, observando as descrições, podemos dizer que a superfície da Terra é igual? Não. Não podemos dizer que a superfície da Terra é igual, porque cada local apresenta uma característica diferente no relevo. Essa primeira a gente viu que um relevo era totalmente plano e a outra nós percebemos algumas áreas, umas maiores que as outras. Então, depois da 320, nós vamos para a tarefa da página 323. Nós temos um planisfério na página 323. Planisfério físico da página 323. Observe o planisfério físico e converse com seus colegas. Eu acho que quando a gente lê isso aí é que a gente sente mais falta ainda dos nossos colegas, né?
O que significam as cores na legenda? As diferentes altitudes. Diferentes altitudes. Em que continentes há maior presença de montanhas? Ásia, América. Alguém falou saúde aí? Obrigada. Ásia, América e Antártida. Ásia, América e Antártida. Na letra C, a gente tem o seguinte: em que continentes há maior presença de planícies? América, Europa e Oceania. Repetindo, América, Europa e Oceania. Então, na 323, a gente conclui essa atividade. E vamos lá para o super desafio da página 326. Super desafio da página 326. Bom, era para ser feita uma pesquisa aí e que vocês chegariam em um único resultado. Ninguém ia conseguir chegar em resultados diferentes, tá? Então, nós vamos preenchendo essa tabela na horizontal, ou seja, deitadinho, ok? Pico mais alto do planeta, Monte Everest. É o pico mais alto do planeta. Localização: no Himalaia, entre Nepal e a China. Na China, mais precisamente no Tibete. Então, a localização do Monte Everest é no Himalaia, entre o Nepal e a China. A altitude deste monte: 8.848 metros. Repetindo, 8.848 metros. Lá do alto a gente vem para a área mais baixa. Vamos para a área mais baixa. Mar Morto. O Mar Morto ele fica entre Jordânia e Israel. E ele está 400 metros abaixo do nível do mar. Agora, a gente falou de planeta, né? Pico mais alto e área mais baixa. Vamos falar de Brasil. Pico mais alto do Brasil. O pico mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, que está no Amazonas, mais precisamente na Serra do Imeri. E a altura desse pico é de 2.995 metros. Repetindo, 2.995 metros. Então, da página 326, vamos para 327, onde a gente tem um mapa. Este mapa está representando as diferentes formas de relevo, ok? Só que no caso do Brasil, porque este mapa é o mapa do Brasil, tá? Então vamos às perguntas. Quais são as formas de relevo existentes no Brasil? Planalto, planície e depressão. Planalto, planície e depressão. Quais são as cores predominantes no mapa? São as cores que indicam planalto e depressão. Essas cores a gente tem como marrom, e vamos colocar essa cor aí mais clara de depressão, ela tem vários nomes, né? Mas vamos colocar o nome de marfim, bege, salmão,
Salmão não, salmão. Tá? Que essas cores que a gente falou representam planaltos e depressões. Então a gente volta no mapa, vê onde nós estamos localizados e descobre qual é a forma de relevo predominante. A forma de relevo predominante são as planícies, tá? Planícies e planaltos. Tem uma parte aí, eu acho que é metade. Não, planaltos. Tá mais pro Rio de Janeiro, planaltos. Depois que a gente sai da página 327, vamos passando pela 328, onde a gente tem um gráfico que fala sobre a distribuição de água doce no planeta, tá? E na 329 nós temos algumas frases, né, que estão completando, e dentro dos parênteses existem palavras que vão estar completando e dando sentido a estas frases. Então, eu vou falar a frase, quando chegar no parênteses, você vai sublinhar, circular, riscar, fazer um X em cima da palavra, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com o infográfico, a maior parte da água do planeta é salgada e se encontra nos mares e oceanos, nas geleiras, nos mares e oceanos, termina aí. Então, repetindo, de acordo com o infográfico, a maior parte da água do planeta é salgada e se encontra nos mares e oceanos. Depois, no que diz respeito à água doce do planeta, a maior parte se encontra nas geleiras e icebergs. A água que as pessoas consomem vem de reservas localizadas no subsolo, chamadas de aquíferos, e também das águas superficiais, onde se encontram os rios e lagos. Então, eu falei as frases, entre parênteses existiam algumas palavras que completavam e davam sentido a este texto, né? Depois, vamos caminhar. Então, galera, na 330 era para ser feita uma pesquisa sobre um rio localizado no seu estado ou município. Então, a gente tem várias respostas aí e eu vou querer fazer essa conexão de respostas em sala de aula, tá? Então, essa questão eu deixo para a sala de aula. Na 331, nós temos um mapa onde está subdividido em regiões hidrográficas brasileiras. A gente tem aí Amazônia, Atlântico Leste, Noroeste, Atlântico Leste, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Atlântico Sudeste, Sul, Paraguai, Paraná, Parnaíba, São Francisco, Tocantins ou Araguaia e o Rio Uruguai. Então, vamos utilizar esse mapa para responder as perguntas da página 332. O que significam as cores do mapa? As cores são as bacias hidrográficas. Qual a maior bacia hidrográfica brasileira? A bacia amazônica. Amazônica com A maiúsculo. A bacia hidrográfica principal do seu estado. A bacia hidrográfica principal do nosso estado é a Atlântico Sudeste. Depois, vamos caminhando. Tem bastante texto esse capítulo.
a gente chega na 335, onde começam as atividades finais. Mas antes disso, deixa eu só fazer uma releitura sobre os rios de planície e rios de planalto. Eu quero que essa parte fique bem entendida, tá? Os rios de planalto e rios de planície, já pelo nome, a gente já encontra uma diferenciação. Então, a gente tem como exemplo duas imagens. Eu estou lá na página 332. Na 332, a gente tem duas imagens. Transporte de carga pelo rio Amazonas, Cachoeira Casca d'Anta, no Parque Nacional da Serra Canastra. Fotos tiradas em 2011 e 2004. Vamos fazer a leitura juntos disso aí, porque isso tem que ficar bem explicadinho. Os rios possuem características próprias, pois dependem de diversos fatores, como relevo, vegetação, clima e interferência humana. Relevo são os tipos diferentes de relevo que a gente já sabe que existem. Vegetação é a parte de planta que está lá presente nesse local. O clima é classificado como clima quente, clima úmido, clima frio. E a interferência humana, obviamente, que são as modificações que o homem faz nesse ambiente. Essas modificações, elas podem ser modificações físicas e também podem ser, por exemplo, acúmulo de lixo, que não deixa de modificar o meio ambiente, tá? Então, a maior parte dos rios brasileiros não seca. Esses rios que não secam a gente chama de permanentes ou rio perene. Eles são aproveitados para o transporte de pessoas, para o transporte de mercadorias, para a pesca, para o abastecimento das cidades, para a agricultura por meio da irrigação e também são utilizados para a produção de energia elétrica, tá? Então, vimos os rios que não secam, que são os rios perenes ou permanentes. O rio Paraíba do Sul banha os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e percorre áreas de planalto. Ai, tô fora. Então, ele atravessa uma região conhecida como Vale do Paraíba, que é uma região importante no Rio de Janeiro. Já o rio Amazonas, que é o maior rio brasileiro, que não tem sua nascente no Brasil, a sua nascente fica lá na região dos Andes, no Peru, ele percorre a planície amazônica, tá? Muitos moradores, muitos habitantes retiram desse rio essas águas para o abastecimento de água da população, utilizam também para pesca e utilizam também para navegação, ok? Já o Rio São Francisco é um rio totalmente brasileiro. Por que o Rio Amazonas não é totalmente brasileiro? Porque a nascente dele não é no Brasil. O Rio São Francisco é um rio totalmente brasileiro, tá? Ele tem sua nascente lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e dali ele vai atravessar 5 estados diferentes: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, tá? Aonde ele vai desembocar no Oceano Atlântico. Esse rio, o Rio São Francisco, ele também vai atravessar planaltos e locais de clima muito quente e seco. Então, na época da seca, esses afluentes, né, que são os rios canalizados que saem de um rio só, eles vão também, obviamente, secar, os afluentes vão secar. Então, quando os rios passam por essa parte, né, essa estação do ano onde existe a seca, que normalmente é no verão, esses rios a gente chama de temporários ou de rios intermitentes. Então, a gente já tem aí uma diferença entre os rios temporários e intermitentes, que são os que secam,
E permanentes e perenes são os rios que nunca vão secar. O Rio São Francisco, ele tem uma diminuição do seu volume, mas ele não vai secar. Então, ele não pode ser chamado, o Rio São Francisco, de rio temporário. Mas os seus afluentes, sim, tá bom? É um rio muito importante, porque é utilizado não só para o abastecimento, como para irrigação e transporte. Percorre terrenos acidentados de Planalto e também é utilizado para a produção de energia elétrica. Temos inclusive a foto nessa página de uma usina hidrelétrica que fica em Petrolândia, lá no estado de Pernambuco, que utiliza a água do Rio São Francisco para mecanismo de produção de energia elétrica, ok? Então, depois que a gente descobre que são os rios de Planalto e Planície, Planalto porque passam por Planalto, Planície que passam por planícies. Os que secam a gente chama de intermitentes e temporários, e os que não secam a gente chama de perenes e permanentes. Eu disse para vocês que este ambiente ele pode ser alterado, tá? E principalmente pela interferência humana. É importante lembrar que o rompimento da barragem de Mariana foi uma interferência humana, sim, tá? Ainda está rolando, inclusive, processo na justiça para os culpados e tal. Então, aconteceu esse rompimento liberando produtos tóxicos por toda a região. Então, as pessoas elas podem alterar os morros, podem aterrar áreas, podem desviar cursos de rios e até mesmo poluí-los, como eu falei para vocês, acúmulo de lixo ou eliminação de substância tóxica na água, tá bom? Essas são as modificações que os seres humanos podem causar a diferentes ambientes, se tratando de estudo de relevo e hidrografia, e podem trazer impactos ao meio ambiente. Eu não sei se vocês pararam para raciocinar essa parte do impacto, é que não é impacto somente ao solo, não, de retirar aquela camada fértil, não. Impacto também das populações, dos seres vivos que viviam naquele determinado local, entendeu? Então, assim, é muito importante a interferência humana nos ambientes, saber que se essas interferências humanas causam os problemas que causam, tá? Para que a gente possa ter um ambiente menos impactado, ok? Então, nesse capítulo, nós estudamos a hidrografia e as formas de relevo. Vimos algumas bacias hidrográficas, vimos os tipos de bacias que são os rios perenes e os rios intermitentes. Conhecemos algumas formas de relevo, né, como depressões e planaltos. Vimos os elementos de um rio, que são nascente, afluente, o rio principal, a foz, que é onde ele vai desembocar. Então, a gente conheceu um pouco do ambiente em que a gente está inserido, certo? Agora, nós vamos para os informes gerais, ok? Vamos lá? Então, prestem bem atenção. Deixa eu abrir logo aqui, ó, a plataforma para a gente falar dos vídeos anexos. Renan, me faz uma gentileza. Pega um copão lá de água para mim, por favor. Falo sem parar aqui, já viu. Ai, vontade de espirrar de novo. Ai, Jesus e Maria José. Vocês estão lembrados? Ai, meu Deus do céu. Eu queria tanto que funcionasse na hora que eu quero que funcione. Vocês estão lembrados dos nossos combinados? Dos nossos combinados para o trabalho?
aquele trabalhinho que vale 1 ponto na média. Então, vamos fazer este trabalho em 3 disciplinas no 4º e no 5º ano, tá? Ai, bota aí pra mim. Obrigada. Colocamos vários vídeos anexos, né, nos conteúdos para transformar essas aulas não só em aula da gente falando, explicando, mas também mostrando a vocês a conexão com o que a gente está explicando para vocês com a realidade. Por isso a gente buscava vídeos diferenciados. Nossa, mãe, minha boca estava seca. Então, falei de ciências. A tia Mônica ainda não fez a gravação com referência ao vídeo de história, mas ela vai fazer ao trabalho. Estou abrindo a plataforma. Bom, vai ser o mesmo esquema. Nós combinamos um texto resumindo um vídeo anexo da sua escolha. Mesmíssimo esquema. Fez o texto, botou cabeçalho, botou nome, fotografou, me enviou no privado. Valendo 1 ponto, tá? Ah, tia, eu fiz olha só. Ciências começou ontem, quinta-feira. Então, você já pode fazer. Até chegar a avaliação, até chegar a finalização da média. Olha o tempo que você vai ter disponível para fazer. É para todo mundo fazer. Esse pontinho pode, de repente, ajudar muita gente a ficar com uma média bem bacana, tá bom? Então, vamos lá. Em geografia, a gente tem as formas de relevo, os 3 poderes, democracia, e se o supercontinente Pangeia não tivesse se partido. Então, nós temos aí, eu falei, 5 vídeos para vocês. Deixa eu conferir. E se o supercontinente não tivesse partido, democracia e 3 poderes, e as formas de relevo. Nem foram 5, foram 4. Então, destes 4 vídeos, você vai escolher um para falar sobre, tá? Então, acredito eu que todo mundo tenha assistido os vídeos anexos, porque eu disse nas aulas que é muito importante a conexão da realidade com o que a gente lê, com o que a gente explica. E aí vai ser a mesmíssima forma que vocês utilizaram para fazer o de ciências. Então, instruções, cabeçalho, texto, 10 linhas no mínimo, terminou, nome completo. Fotografou, me enviou no privado. Tia, posso enviar no grupo? Vou novamente falar aqui para vocês. Vídeo, trabalho, foto que esteja valendo ponto é uma avaliação. Sendo uma avaliação, é igual voto. É uma avaliação secreta. Então, quem tem que ver é a professora e você que fez, tá bom? Na próxima semana, gravação dos vídeos de revisão geral dos conteúdos da apostila 2, capítulo 4, 5 e 6. Também, junto desta aula, vai uma atividade de geografia. Essa atividade de geografia vai ser corrigida na próxima semana. Então, não sei se deu para vocês perceberem, mas na próxima semana a gente tem uma revisão geral de tudo que foi dado na apostila 2. Vocês ainda não receberam a apostila 3. Significa com isso que nós vamos fazer uma avaliação para a apostila 2. Esta avaliação, ela vai valer de 0 a 100. Tá bom?
Na semana que vem, todos vão estar recebendo as instruções relacionadas a essas avaliações. Deixa eu só finalizar aqui com vocês uma observação. Para quem foi meu aluno ano passado, sabe muito bem que a gente tem uma avaliação chamada de avaliação socioafetiva. Essa avaliação socioafetiva nada mais é do que o cumprimento das suas responsabilidades acadêmicas, como, por exemplo, frequência, pontualidade, responsabilidade, participação, entrega de tarefas pontual. Então, fica muito mais fácil da gente avaliar isso quando a gente está estudando presencialmente. Porém, não vamos deixar essa socioafetiva de lado porque a gente está no virtual, não. A socioafetiva também vai ser levada em conta quando a gente juntar a primeira avaliação, que foi aquele teste online, a segunda avaliação que vocês vão fazer também online, para poder somar os pontos, tá? Então, na próxima semana eu vou estar liberando um vídeo explicando tudo isso detalhadamente. Entendido? Participação da monitoria. Sempre. Monitoria também funciona como correção de dever e dúvidas sanadas, tá bom? Então, ficamos por aqui e terminamos o conteúdo de geografia da apostila 2. Voltaremos na próxima semana com uma revisão geral de toda a apostila 2, todos os capítulos da apostila 2. Peço que vocês não deixem de assistir, tá bom? Porque pode ser que as dúvidas que ficaram na outra aula sejam tiradas ao longo da produção desse vídeo. Então, é muito importante a participação de todos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e bom final de semana a todos.